Então, eu ia comentar isso com vocês, né? Que eu fiquei pensando em jeitos de fazer o exercício com vocês, é, algum jeito da gente conseguir ter essa aula de exercício sem ser por slide, né? Porque, sei lá, para mim, pelo menos, parece que o slide é muito pouco interativo, ou pelo menos eu não consigo acompanhar direito os passos. Isso é o que eu sinto, né? Quando eu fico assistindo aula de slide, né? Eu sinto sei lá, eu não gosto tanto. Aí eu fiquei pensando em jeitos de tentar trazer uma aula sem slide. É, o que eu pensei foi tentar filmar o que eu estou fazendo, né? Eu já dei algumas aulas filmando o que eu estava fazendo. O único ruim é que eu consegui colocar minha câmera traseira do meu celular e agora eu não estou conseguindo mais. Meu celular está com um probleminha na tela. É, eu pensei também em tentar abrir, sei lá, o Paint e fazer também as contas no Paint, mas eu acho que fica pouco prático de fazer isso, né? Eu não sei. Eu acho que a gente pode ir tentando alguns métodos aí. Eu vou tentar esse hoje. Aí, de acordo um pouco com o feedback de vocês, eu vejo se eu consigo mudar a próxima aula, ver o que a gente pode fazer, se às vezes o slide mesmo é uma outra saída. Eu também preparei, eu tenho um PDF também que vou disponibilizar depois da aula também sobre o exercício de hoje, né? Eu fiz o exercício é, à mão também, só que está digitalizado num PDF, né? Então fica mais, mais fácil, né? Às vezes de acompanhar, talvez, não sei. E ele está bem explicadinho, eu tentei explicar bem cada passo do exercício, né? Algumas contas que normalmente o pessoal não abre, eu tentei abrir para a gente ver o que está acontecendo, né? Então, esse PDF está bem legal, assim. Eu acho que depois, se vocês quiserem dar uma olhada nele para tentar fazer exercício de novo, é uma boa também. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. A gente vai começar pelo exercício um da lista do Coin. É esse exercício aqui, que é de uma partícula em um potencial descrito de um jeito cilíndrico, em coordenadas cilíndricas, tá? A gente na aula viu bastante sobre coordenadas esféricas, né? A maioria das etapas do exercício que a gente está fazendo são de coordenadas esféricas. A gente separou a equação de Schrödinger uh, em uma parte de R e em uma parte angular, né? Agora a gente vai estar vendo as coordenadas cilíndricas aqui nesse exercício. Aí ele colocou aqui, deu aqui as coordenadas cilíndricas para gente, né? Ele deu aqui que o x é rhocosseno, o y rosseno, o φ é o nosso ângulo, né? Azimutal, e a coordenada z é a coordenada z. E aí ele já deu aqui para a gente também como que fica a mudança de coordenadas, né? Aqui. E ele pediu agora para a gente escrever em coordenadas cilíndricas o operador do Hamiltoniano, né? Como que fica esse operador diferencial do Hamiltoniano em coordenadas cilíndricas aqui, nessa primeira parte da letra A, né? Então, o que eu queria fazer com vocês é também a gente tá dando uma relembrada nas coisas, né? Alguns conceitos até de mecânica quântica um aí, né? Uh, o que eu queria falar para vocês é o quê? O que é o Hamiltoniano, né? Hamiltoniano é uma estrutura que vai acumular toda a energia da partícula, né? Então, a gente vai ter a energia cinética da partícula, K, mais a energia potencial da partícula, né? E a gente vai estar descrevendo essa energia cinética como sendo o quê? Como sendo o momento ao quadrado, né? O P quadrado sobre 2m, beleza? Sendo uma m a massa da partícula. Legal. Lembrando que esse P aqui, para a mecânica quântica, ele vai ser o quê? Ele vai ser um operador, né? Ele vai ser um operador, e aqui a gente pode encarar ele como tendo três componentes. Então, esse P aqui, ele vai ser o operador Px, Py e Pz, tá? Uh, o que é esse operador P, né? O que é esse operador Px, Py e Pz?
querem representar para a gente. O que que é esse operador, né? A gente vai ver que para uma coordenada gama qualquer aqui, x, y ou z, o operador p, ele é menos i, h cortado, de gama aqui, que seria a coordenada x, y ou z, tá? Beleza. Então, quando a gente for escrever o nosso Hamiltoniano, a gente vai ter que utilizar essa forma aqui do nosso operador P para poder acrescentar aqui, ó, nesse P quadrado. E aí, essa derivada aqui, ela vai ficar ao quadrado, né? Então, a gente vai ter aí o nosso gradiente, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? O Hamiltoniano, ele vai ser sempre menos h cortado sobre 2m, aqui, o gradiente, mais o potencial dependente de x, y e z. Tudo bem? Esse sinal de menos aqui, ele vem aqui quando a gente eleva... Opa, aqui faltou um quadrado. Foi mal. Vem quando a gente eleva esse carinha ao quadrado, né? Quando a gente eleva esse termo IH cortado ao quadrado, tá? Beleza. Agora a gente precisa tentar descrever... Oi? No Laplaciano também acho que faltou o quadrado. Deixa eu ver. Tá. Tem, isso, no Laplaciano, quando a gente faz aqui, ah, se eu colocar algum símbolozinho, pode ser que ele já seja a representação do Laplaciano, né? Mas beleza, vou colocar o quadradozinho aqui. Tá, legal. Então, é isso aí. Boa. Ah, e é isso aí. Qualquer coisa que vocês estiverem notando aí que vocês achem estranho, pode falar. Valeu. Obrigado. Ah, Então, como que vai ficar essa representação aí em coordenadas cilíndricas? Nada mais vai ser do que o terminho que ele já passou para a gente e o dz. Então, quando a gente for escrever o Hamiltoniano, que a gente pode escrever a equação desse jeito aqui, né? H e psi, a gente vai estar escrevendo esse cara como sendo menos h cortado quadrado sobre 2m. Aí aqui, del quadrado, del rho quadrado, mais 1 sobre rho, del rho, mais 1 sobre rho quadrado, del 2, del φ 2, tá? Esse φ é o nosso ângulo azimutal, mais o nosso del 2, del z 2, beleza? Isso aqui, mais o nosso potencial. Ele falou no exercício que o potencial só depende de R, tá? Ele facilitou aí pra gente. Então, vai ser um potencial aqui de ρ, tá? Então, isso vezes πc igual a energia vezes πc. Beleza. Agora, a outra parte, essa aí foi essa primeira sentença do exercício, tranquilinho. Agora, o que ele pediu pra gente aqui é o quê? Mostrar que esse Hamiltoniano, ele vai estar comutando com LZ e PZ, tá? E daí depois ele também pede para mostrar que essa equaçãozinha aqui vai satisfazer a nossa, os nossos autoestados aí da nossa partícula, tá? Então vamos fazer isso aí. Vamos lá, aí. Legal. Para a gente fazer essa comutação, o LZ com o PZ, a gente tem que definir quem que é o LZ em coordenadas cilíndricas. O PZ, a gente já sabe, né? O PZ, ele nada mais vai ser do que a gente viu aqui em cima, a mesma coisa, né? Porque a coordenada Z em coordenadas cilíndricas não muda, né? Então, o PZ sempre vai ser menos IH cortado
del z, tá? Então, o que a gente precisa fazer agora é tentar achar o LZ. Então, quem que é esse LZ? Como que a gente pode encontrar aí esse cara? Vamos começar, então, fazendo essa mudança de coordenadas, das coordenadas cartesianas para cilíndricas, né? Então, aqui a gente vai ter x igual a ρ cosseno φ, y igual a ρ seno φ, e aí as transformadas inversas, né, vão ficar como? Vai ficar aqui o ρ, ele é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, e que a tangente de φ vai ser igual a y sobre x, tá? E a gente sabe que o operador de momento angular, ele vai ser o quê? Ele é nada mais nada menos que R vetor P, tá? Quando a gente fizer esse vetor aqui, esse R vetor P, a gente vai cair naquela nossa matriz, né, de produto vetorial, e a gente vai ter que o nosso LZ, ele vai ser quem? Ele vai ser x, py, tá? Menos y, px. Beleza? Quando a gente abrir esse produto vetorial, aqui o R são as coordenadas x, y, z, né? E o x, py, pz, a gente vai abrir e vai encontrar que o LZ, a componente z do nosso momento angular, é dada por essa expressão. Tá? Legal. Agora, a gente tem que ver o que esses operadores significam para a gente. O que o operador x significa, o operador py, px e o y. A gente já viu o operador p, e o operador x, y e z, eles nada mais são do que as próprias coordenadas, né? Então, esse nosso momento angular, que é descrito por x, py, menos y, px, ele vai ser o quê? Ele vai ser, eu vou colocar aqui em evidência o i h cortado, aí a gente vai ter aqui x pequenininho, né, que agora é o xzinho mesmo, a variável, né? E aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter del y menos yzinho del x. Tá? Então a gente só abriu quem são esses operadores aqui. Legal. Agora a gente tem que ver quem que é o del x e o del y em coordenadas cilíndricas, né? Para a gente passar esses carinhas aqui. Porque o x e o y, a gente sabe quem são eles em coordenadas cilíndricas, né? Tudo bem, a gente já escreveu isso. Mas o del x e o del y a gente não sabe direito ainda. Então vamos lá. O del x, quem que vai ser o del x em coordenadas cilíndricas? Tá? Ele vai ser o del ρ, del ρ, desculpa, del x, mais del φ, del x. E o nosso del y vai ser a mesma coisa, só que para a coordenada y, né? Então, del ρ, del y, mais del φ, del y. Beleza. Agora, a gente precisa descobrir quem que é esse del ρ, del x, esse del ρ, del y, e esse del φ, del x, e esse del φ, del y, para a gente poder substituir nessa expressão. Como que a gente vai fazer isso? Aqui atrás, eu vi com vocês que na nossa transformada inversa, o ρ, ele é quem? Ele é raiz
de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, a gente vai derivar esse carinha em x e derivar ele em y. E a gente tem também uma expressão aqui, que é a tangente de φ, é y sobre x. Então, a gente vai utilizar essas duas expressões para descobrir quem são essas derivadas, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o del ρ del x, ele vai ser o quê? Ele vai ser del, aí o ρ ele é x ao quadrado mais y ao quadrado, aqui, del x, e isso aqui é igual a quê? Vamos lá, x raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Beleza. Para a gente transformar isso aqui em coordenadas cilíndricas, eu vou estar substituindo tanto x quanto x quadrado e o y ao quadrado. E a gente vai obter o quê? A gente vai obter ρ cosseno φ sobre o quê? Aqui a gente vai ter um ρ ao quadrado cosseno φ ao quadrado e aqui um ρ ao quadrado seno φ ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui... tá, não vou pular passo. Então, raiz de ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ, mais ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Beleza. Só a substituição. Aí, o ρ eu posso colocar em evidência, e aqui a relação fundamental da trigonometria, né? Então, a gente vai ficar com ρ cosseno φ sobre ρ, tá? Então, isso aqui nada mais é do que cosseno φ. Beleza? Agora, do mesmo jeito que a gente fez, pegando essas substituições de variável, derivando em y, né? A gente vai chegar ao quê? Que o del φ del y, ele nada mais é do que seno de φ. Beleza? Então, ele vai ser o seno de φ. Agora, a gente já descobriu esses dois carinhas, então. Aqui a gente descobriu o del ρ del x, que é cosseno, e o del ρ del y, que é o seno de φ. Beleza. Agora, a gente precisa descobrir quem é o del φ del x e o del φ del y. Para fazer isso, a gente vai utilizar aquela nossa expressão que a gente tem, que é o quê? Tangente do φ é y sobre x. O que a gente vai estar fazendo aqui, galera, é derivar dos dois lados em relação à variável que a gente vai estar querendo, né? Aí, o que vai acontecer? Ela vai aparecer automaticamente para a gente. Então, vamos começar derivando os dois lados aqui. Vou derivar esses dois lados em x. Então, derivando em x, tá? O que a gente vai ter quando a gente deriva em x? A gente vai ter, pela regra da cadeia, a derivada de tangente é secante, né? Secante ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter 1 sobre cosseno ao quadrado de φ. Aí, o dφ dx é o que a gente quer. Então, aqui a gente vai ter del φ del x, tá? Legal. Derivando em x desse lado, a gente nada mais vai ter do que menos y sobre x ao quadrado, tá? Legal. Agora, passando esse cosseno ao quadrado aqui para o outro lado, né? Passando esse cosseno ao quadrado para o outro lado e abrindo aqui, colocando o y como ρ seno φ e esse x ao quadrado como ρ quadrado cosseno φ ao quadrado, a gente vai ter essa seguinte expressão. Vai ser que o del φ del x é igual a menos cosseno ao quadrado de φ menos ρ seno de φ sobre
Rho quadrado, cosseno quadrado de φ. Legal. Aqui a gente pode estar colocando em evidência, né, as expressões, e a gente vai sair com o quê? Deixa eu pegar aqui outra folha. A gente vai chegar aqui o del φ del x, ele vai ser igual a menos seno φ sobre ρ, tá? Aplicando as mesmas derivadas lá na tangente de φ igual a y sobre x, a gente vai chegar também que o del φ del y, né, agora derivando em y, aquela expressão, a gente vai chegar que esse carinha é cosseno de φ ρ, tá? Legal. Aí, agora a gente tem quem são o del x e o del y em coordenadas cilíndricas, tá? O del x, né, voltando lá para o nosso del x, ele vai ser quem? Ele vai ser, deixa eu voltar aqui atrás para a gente dar uma olhadinha quem ele era. Ó, ele vai ser del ρ, del x, então a gente vai pegar esse carinha ainda e derivar em ρ. Então a gente vai chegar na seguinte expressão, que o del x é cosseno de φ, del ρ, menos seno de φ ρ del φ. Beleza? Então, esse é o nosso del x em coordenadas cilíndricas, tá? Legal. Agora, o nosso del y em coordenadas cilíndricas vai ser seno de φ del ρ mais cosseno de φ ρ del φ, tá? Beleza. Agora que a gente já tem esses carinhas, tanto o ddx quanto o ddy, a gente tem que substituir eles lá no nosso momento angular em z, né? No nosso operador LZ, tá? Só para escrever ele aqui de novo, o nosso operador LZ, ele era quem? Ele era menos IH cortado, menos Y dx, mais x dy, né? Esse é o nosso LZ. E agora a gente pode substituir todo mundo em coordenadas cilíndricas. O y e o x a gente já tem. Eles são mais tranquilos, né? São triviais. É o ρ seno e o ρ cosseno. E o del x, del y, a gente acabou de descobrir aqui, fazendo todas essas derivadas, tá? Então, a gente vai chegar numa expressão final, aqui para o nosso LZ, depois que a gente substituir o yx, ddx e ddy, nessa expressão aqui, ó, que o LZ, ele vai ser o quê? Vai ter que fazer algumas relações trigonométricas, tá? Mas nada mais sai do que usando, comprimindo eles, né? Colocando em evidência e depois aplicando a relação fundamental, tá? É bem tranquilo, é só substituir mesmo. A gente vai chegar no quê? A gente vai chegar em menos I H cortado, ele vai ser del φ, tá? Então, aqui é uma coisa interessante para a gente estar notando, tá? A gente descobriu agora quem é o LZ em coordenadas cilíndricas, tá? O LZ vai ser, vai ter uma derivada aqui em φ, tá? Por mais que o nome dele seja Z, né?
Se trata do momento angular, então ele vai ter uma derivada aqui em φ, no nosso ângulo azimutal, tá? Quem se refere à coordenada z é o nosso PZ, né? Ele que vai ter a derivada em z, tá bom? Legal. Vamos lá, então. Agora a gente tem que achar o comutador entre esses dois carinhas aí que a gente tem. A gente tem que achar o comutador do Hamiltoniano com o PZ e o comutador do Hamiltoniano com o LZ, tá? Então, vamos começar aqui com o nosso PZ, tá? O comutador de PZ com o nosso Hamiltoniano, tá? Ele nada mais vai ser do que PZH, né? Menos HPZ. E a gente tem que ver se comuta, né? A gente tem que ver se esse resultado aqui dá zero. A gente não tem certeza disso ainda. É o que o exercício quer, né? Que a gente prove que dê zero, né? Quando a gente, então, fizer isso, a gente tem que abrir agora esses operadores, né? Tanto o operador hamiltoniano quanto o operador PZ, tá? Uh, eu vou abrir aqui esse primeiro termo, tá? O PZH. Vocês vão ver que vai ficar muito grande, e aí eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer para falar que realmente é né, esse comutador vai dar zero, né? Então vamos lá. Quando a gente abrir o PZ, a gente vai ter aqui menos IH cortado, tá? Menos IH cortado, del Z, tá? Esse é o operador PZ. Agora eu vou colocar o Hamiltoniano aqui, tá? O Hamiltoniano, o que vai acontecer? Ele é menos H cortado sobre 2M, tá? E aí, todo o parênteses das coordenadas cilíndricas, né? Aí aqui a gente vai ter del 2, del ρ2, tá? Mais 1 sobre ρ del ρ, mais 1 sobre ρ ao quadrado del 2 del φ2 e mais um termozinho, que é o quê? Mais aqui del 2 del Z2, tá? Aí vou fechar esse parênteses aqui. E tem ainda o termo potencial, né? É um potencial do quê? É um potencial que depende de ρ, tá? Então a gente tem essa expressão gigante aqui, tá? Quando a gente abre o PZ e o Hamiltoniano. E aí eu quero comentar com vocês para a gente dar uma olhada o que acontece quando a gente deriva em Z todos esses termos, tá? A gente pode perceber, quando a gente deriva em Z, esse del2, delφ2 aqui, vai dar zero, né? Porque o ρ, ele é considerado uma constante, né? Nessa derivada em Z aqui. A mesma coisa acontece para esse del ρ, a mesma coisa acontece para esse del φ, e esse del Z, del 2, del Z2, ele também vai acabar sumindo aí quando a gente fizer essa derivada, tá? E aqui também a gente tem um potencial que depende só de R e ele vai acabar também indo embora, tá? Agora, a gente tem aqui também o outro termo, que nada mais é do que o operador hamiltoniano, tá? Essa conta grandona aqui, vezes o px aqui, operando, né, no P de Z. E aí, esse cara também vai sumir, porque aqui a gente tem várias derivadas que dependem só de ρ, né? Uma derivada que depende só de, de φ, e aqui, de novo, aquele termo que vai ter o quê? Del 2, del Z2, del Z. E aí esses carinhas vão acabar se cancelando, tá bom? O desse primeiro termo e o do segundo. Então, por isso que é zero esse comutador aí de
P de Z com o operador hamiltoniano. Então, a gente pode falar que esse operador aqui, PZ com o hamiltoniano, é zero, devido a essas derivadas parciais aqui, que ou vão se cancelar ou vão se anular quando a gente fizer esse carinho. Tá bom? Legal. Eu queria passar um outro jeito de vocês enxergarem isso também, para a gente fazer o LZ, tá? Vamos escrever aqui o nosso hamiltoniano. O nosso hamiltoniano agora, ele vai ser um hamiltoniano do quê? De ρ, φ e z, não é? É um hamiltoniano aí agora em coordenadas cilíndricas. Então, a gente pode separar esse hamiltoniano aqui em, vamos falar assim, em dois hamiltonianos. Um hamiltoniano dependente de ρ e um hamiltoniano dependente de ρ e φ e um hamiltoniano dependente só de z, tá? Como que a gente vai descrever isso, né? Como que eu vou estar falando que isso é verdade? Ó, vou tentar separar ele aqui com vocês. Eu vou pegar esse cara grandão aqui que a gente fez, distribuir esse menos h cortado ao quadrado sobre 2m em cada um desses termos, tá? Em cada um desses termos. Aí, o que a gente vai ter quando a gente fizer isso? A gente vai ter aqui um termo que fica menos h2 sobre 2m, tá? Del 2, del ρ2, mais 1 sobre ρ, del ρ, aqui, mais v de ρ. Essa parte é somente dependente de ρ, tá? É somente dependente desse nosso raio aí das coordenadas cilíndricas. A gente também vai ter uma outra parte agora, que é o quê? Menos H2 2m 1 sobre ρ ao quadrado, del 2, del φ2, que agora é a derivada dependente da coordenada azimutal, né? E a gente vai ter um outro termo que é o menos H2 2m del 2 del z 2, tá? Então a gente tem esses três bloquinhos aí do nosso hamiltoniano cheião, né? E aí o que a gente vai poder fazer? O que a gente vai estar podendo alegar aqui? Que esse carinha, esse primeiro carinha, se a gente observar, ele tem a cara de um hamiltoniano, né? Então a gente pode falar aqui que esse primeiro carinha, ele vai ser um hamiltoniano aqui de ρ, tá? Aí a gente vai colocar aqui mais, né? E vamos ver quem que é esse carinha aqui. Quem que é esse carinha do meio? Esse carinha do meio, se a gente observar bem aqui, com esse menos H2 del 2 φ2, ele nada mais é do que o operador LZ ao quadrado, tá? Isso é um pulo do gato bem bacana da gente estar percebendo, tá? Então, esse H2 del 2 φ2, ele nada mais vai ser do que o LZ ao quadrado, tá? Aqui, dividido ainda, né, por 2m ρ2. Isso aqui não some, né? Essa parte está dividindo não some, né? Ela fica aqui ainda. E essa parte aqui, esse menos H2 D2 DZ2 é o quê? É o nosso PZ quadrado, tá? Então, isso aqui é mais PZ ao quadrado sobre 2m, tá? Então, a gente agora quebrou o nosso hamiltoniano em três termos. Um dependente só de φ, de ρ, um dependente só de φ, que é esse do meio, e um dependente só de z, tá? E aí fica mais fácil para a gente comutar esses carinhas, né? Fica mais fácil para a gente fazer o comutador desses termos. Por quê?
Porque agora, quando a gente for fazer o comutador com o PZ, por exemplo, que a gente já fez, a gente sabe que deu zero, como vai ficar? Vai ficar PZH, né? E aí a gente pode quebrar esse H em três somas, né? A gente pode fazer o quê? PZ, aí a gente tem o HRO mais o LZ quadrado sobre 2M Rho2 mais PZ quadrado sobre 2M. Então a gente abriu o nosso Hamiltoniano. O comutador de uma soma é o quê? A soma dos comutadores, tá? Então, legal lembrar dessa regrinha aí também. Então, como que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar o comutador de PZ com esse HRO mais o comutador do quê? O comutador de PZ LZ2 sobre 2 em Rho2 mais o comutador de PZ aqui com PZ quadrado sobre 2M. Então, agora a gente tem três comutadores aí. Esse comutador é um comutador de PZ, que está referente à coordenada Z, né? Tem a derivada com a coordenada Z, num Hamiltonianozinho aqui, apenas de Rho. Então, esse cara vai dar zero, né? Devido àquelas a derivada de Z que não faz nada na nossa derivada em Rho, né? Então, esse carinha aqui, ele automaticamente é zero. Esse outro aqui é uma derivada em φ. Lembra que o LZ2, ele é uma derivada em φ. Então, essas derivadas aqui, elas não comutam. Desculpa, elas comutam, né? Porque nenhuma vai estar agindo sobre a outra. Então, aqui também vai ser zero. Agora, esse último termo aqui, o que a gente vai ter? Fazer ele aqui. Ele é o PZ, aqui PZ quadrado. E isso aqui, pela própria formação dele, aqui a gente pode colocar essas constantes para fora. Então, fica 1 sobre 2m2. Esse carinha aqui, a gente tira essas constantes, né? E deixa só esse carinha. Esse cara aqui, a gente sabe que ele é zero, né? Porque é o comutador de P de PZ com o PZ quadrado, né? Eles comutam trivialmente, né? Legal, deixa eu pegar uma outra folha aqui. Então, a gente já provou que o PZ comuta com o Hamiltoniano. O LZ vai ser o mesmo esquema, pessoal. Vai ser o mesmo esquema do P de Z, tá? Vai ser o mesmo esquema. A gente pode separar nesses três Hamiltonianos, nesses três termos do nosso Hamiltoniano total, né? E perceber que cada um deles... Nossa, bebi uma água aqui, o voz falhou. E perceber que cada um deles vai estar zerando esse nosso termo do comutador. Então, aqui, quando a gente fizer o comutador de LZ com o Hamiltoniano, o que a gente vai ter? A gente vai ter o comutador de LZ com HO, mais o comutador de LZ com LZ ao quadrado sobre 2M Rho2, tá? Mais, vou colocar aqui, mais o comutador de LZ com quem? Com o nosso PZ quadrado 2M. Mais uma vez aqui, como a gente viu em coordenadas cilíndricas, que o LZ, tá? Ele é referente à coordenada φ. Quando a gente derivar um termo que não tem nada a ver com φ, né? Só tem a ver com ρ, vai zerar. Então, aqui vai zerar. Esse carinha é a mesma coisa do PZ quadrado. Quando a gente opera o LZ no LZ quadrado, vai dar um LZ cubo e aí menos outro LZ cubo. Então, esses carinhas se cancelam, né? Então, zera. Aqui também é a mesma coisa. O LZ, mais uma vez, é aquela derivada segunda, aquela derivada primeira em φ,
operando numa derivada em Z, não vai fazer nada para a gente, né? Então, esse cara aqui também é zero. Então, esse comutador aqui de LZ com Hamiltoniano é zero. Então, a gente pode perceber aí que esses dois operadores, LZ e PZ, comutam com o Hamiltoniano, né? É meio chatinho essa prova, né? Porque parece que a gente está chovendo no molhado, né? Mas precisa escrever, né? Para deixar claro, tá bom? Legal. Aí, o que ele fala para a gente agora é para a gente verificar que aquela função que ele dá para a gente é um φ. Eu vou trocar o φ dele por psi. Eu acho que vai confundir menos, tá? Então, eu vou fazer aqui um psi, né? De. Deixa eu ver. Aqui. Um psi de. Eu acho que é mn k. Isso. Um psi com índicezinho n, m, k, né? Vai ser igual a uma função f de n m de ρ, né? E aqui elevado a i m φ e elevado a i k z, né? Ele pede agora para a gente verificar que o psi dessa forma que ele passou aqui para a gente vai ser uma autofunção do nosso Hamiltoniano, né? Uh, lembrando aqui, então, uma propriedade dos comutadores, né? Como esses carinhas comutam, né? Como a gente tem que o LZ e o PZ comutam com o Hamiltoniano, eles são dois observáveis que a gente vai conseguir medir bem preciso, né? A gente vai conseguir medir com precisão os resultados que eles dão, né? Então, a gente pode observar dessa nossa comutação, né? Desse nosso comutador que a gente acabou de provar, que realmente vai dar para a gente escrever dessa forma aqui. Porque quando como a gente está descrevendo o nosso Hamiltoniano em três outras funções, né? Aqui a gente descreveu ele numa função em ρ, uma função em φ e uma função em z. Quando a gente aplicar esse Hamiltoniano em uma função psi, a gente tem que conseguir transformar essa função em índices, né, que vão estar fazendo parte aí da nossa energia, né? A gente vai ter que conseguir achar esses autovalores aí, tá? Então, a gente vê que esse carinha, ele também está separado, e a gente vai obter também valores, né? Aqui, quando a gente derivar em φ, em z, a nossa função. Então, pode sim ser uma representação aí para as autofunções desse nosso Hamiltoniano aí, tá? Mas só falando assim, fica meio que tipo, beleza, eu estou observando, eu sei que né? Tipo, quando você olha, você bate o olho e fala assim, beleza, é isso. Mas como que a gente pode ter um pouquinho mais certeza, né? Como que a gente pode ver que isso vai estar realmente acontecendo? O que a gente pode fazer é separar o nosso psi em três funções. A gente pode tentar fazer uma separação de variáveis. A gente pode pensar que o nosso psi ele vai ser um errão de ρ, né? Um errão de ρ. Vou colocar aqui um teta grandão de φ, tá? E um zão de z. Tá? Agora a gente pode tentar separar essas variáveis, tá? A gente pode estar separando essas variáveis. E aí, o que a gente vai ter quando a gente separar essas variáveis? Quando a gente montar a nossa equação de autovalores, né? A gente vai ter que H psi é igual a um E psi, né? Só que o nosso H ele é separado em três partes desse nosso Hamiltoniano aí.
Então, como que a gente pode descrever esse carinha para fazer uma equação separável, né? Para a gente fazer essa separação de variáveis, a gente tem que derivar cada um dos termos, né? E daí a gente divide depois por essa equação em cima e embaixo. Divide por essa equação dos dois lados da nossa equação, né? E aí, aqui que a gente vai obter? Quando a gente fizer a separação de variáveis, a gente vai obter 1 sobre R, Rão, né? O Hamiltonianozinho de ρ, que a gente definiu ele, Rzão, porque esse rhozinho ele só vai atuar em quem? Só vai atuar no R, né? Nas outras partes da função, que estão separadas aqui, tanto em φ quanto em z, ele não vai estar atuando, né? Beleza. Aqui, mais, agora, 1 sobre θ grandão, ρ2, e aqui o quê? D2, dφ2, θ grandão, mais 1 sobre zão, D2, dz2, z grandão. Isso aqui vai ser igual a menos 2m, que é a massa, h cortado quadrado, e. Tudo bem? Que vai ser essa partezinha aqui da nossa equação. Esse menos 2m cortado, ele aparece quando eu passo essas constantes aqui, aquelas constantes do Hamiltoniano para o outro lado, né? Pode ver que elas estão invertidas aqui. Aí, quando a gente faz a separação de variáveis, a gente tem que considerar como que cada um desses termos aqui fosse uma constante, né? Para a gente poder fazer a separação de variáveis. E aí, quando a gente for resolver essas nossas equações diferenciais, fica claro aqui para a gente que essa equação e essa equação vão estar gerando exponenciais imaginárias, né? Quando a gente faz, por exemplo, 1 sobre z, d2, z2, zão, aqui igual a uma constante k, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, uma constante k quadrado, né? Que é conveniente aqui para a gente. A gente vai ter d2, z2, aqui vocês não estavam vendo, né? Beleza. D2, z2, zão, menos k quadrado, z. Isso aqui igual a zero. A solução z para isso vai ser e aí k zzinho, né? Ou z de z aqui. Tá? Então, a gente vê com essa separação de variáveis, com esse termo e esse termo aqui, que a gente vai recuperar essas exponenciais imaginárias aí. Agora, esse outro termo, ele envolve tanto derivadas segundas quanto derivadas primeiras, né, de ρ. Então, ele vai ser uma função aí que não vai ser somente uma exponencial, ele vai ser outros termos aí tem que resolver, né, por, sei lá, método de Frobenius, que seja, tá? Para a gente achar essa parte radial. Então, por isso que aqui ele colocou essa f de ρ, nm, como sendo uma função aqui que a gente precisa descobrir, né? Que a gente não tem certeza dela, tá? Mas essas outras duas, a gente pode dizer, sim, que elas vão fazer parte desse nosso grupo de autofunções aí do Hamiltoniano, tá bom? Legal. Agora, a gente vai começar a letra B. Esse exercício 1, ele é bem chatinho, né? Muito comprido. Vamos dar uma olhada aqui. O que ele fala aqui na letra B, né? Escreva em coordenadas cilíndricas os autovalores da equação do Hamiltoniano H da partícula. E derive disso a equação diferencial, né? Que nos fornece o f de nm de ρ. Então, o que ele está querendo que a gente faça é o quê? Que a gente dê, né, quem são esses
os autovalores da nossa equação e que a gente dê a equação que fornece esse carinha aí, o f de ρ, que a gente não sabe, né? Beleza, vamos lá. Esse exercício ele é mais tranquilo, né? Essa letra B, ela vai ser mais de boas, porque é só escrever a equação. Ainda bem que ele não pede para resolver, né? Resolver a equação aí já é outros 500, é bem mais complicado, né? Uh, Legal. Então, utilizando o item A, né, que a gente agora sabe uma aproximação não, a gente sabe um grupo de funções que são autofunções no nosso Hamiltoniano, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer que o nosso Hamiltoniano psi igual a e psi, e a gente substitui esse psi pela função com os termos em ρ, φ e z. Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar o Hamiltoniano de f de n m ρ e aí m im φ e im z igual. Aqui também a gente pode fazer a substituição. E if n m e i m φ e o outro e de z aqui também. Beleza. Então, se a gente derivar e dividir essa equação, a gente vai obter o quê? A gente vai obter essa nossa equaçãozinha para achar o f que a gente está querendo, né? Então, quando a gente abre esse Hamiltoniano aqui e deriva esse nosso e esse nosso EMZ aqui, a gente vai obter uma equação que tem coeficientes reais, né? Que tem coeficientes que não dependem de ρ, né? Quando a gente derivar esses carinhos. Por causa do quê? Daqueles operadores do Hamiltoniano, que o nosso Hamiltoniano era composto, tá? Vai sobrar só a parte em ρ. Quando a gente abrir o Hamiltoniano e derivar, a gente vai chegar nesse carinha aqui. A gente vai chegar em menos h cortado sobre 2m. Aí o Hamiltoniano em ρ, que vai ser del2 del ρ2 mais 1 sobre ρ del ρ menos m quadrado ρ quadrado menos k quadrado, que são o quê? Esses carinhas aqui, né? Esse mzinho. Opa, aqui eu coloquei um m, um k. E esse kzinho da nossa exponencial, né? Esse m quadrado e esse k quadrado, que a gente já derivou, vezes a nossa função f de n, m, né? Mais o nosso potencial em ρ, f de n, m. Isso tudo vai ser igual ao quê? Vai ser igual à energia do sistema vezes a função f de n, m de ρ, tá? Então, essa aqui é a nossa equaçãozinha que vai tá fornecendo para a gente quem é o f de ρ, né? De um jeito mais simplificado, se a gente passar essa energia para o outro lado, a gente pode colocar tudo em função de ρ, e aí realmente chegar numa equação diferencial, né? Então, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter aqui del 2 del ρ2 mais 1 sobre ρ del ρ menos m quadrado ρ quadrado menos k quadrado mais 2m e h cortado quadrado menos
2m V de ρ sobre H cortado quadrado. Isso aqui, F de N M igual a zero, né? Então, essa aqui é a nossa equação diferencial, tá? Que fornece o nosso F de ρ, tá? Então, se a gente resolver essa equação diferencial aqui, né? Que tem vários termos aqui, a gente poderia aglutinar aqui, ó, tanto essa parte da energia e do potencial aqui, né? E também essa constante K, que ela não depende de ρ, né? Em uma só variável, a gente poderia dar um nome para ela, e aí resolver essa equação diferencial, por, sei lá, por Frobenius ou por algum outro método mirabolante aí de resolução de EDOs, né? Então, essa letra B é basicamente isso, é a gente desenvolver desenvolver não, é a gente chegar nessa expressão, né? Ele não pediu para ele desenvolver, que daí são outros 500, tá bom? Beleza. Agora, a gente vem aqui para a nossa letra C. Essa letra C, ela também é mais uma letra meio chatinha de dedução, né? Aqui, então, ele fala para a gente que tem esse operador aqui, ó, que é o operador somatório em Y, sei lá, vamos falar assim, somatório em Y, que é uma operação que age na representação de Rzinho, né? Do cat Rzinho. Beleza. Do espaço vetorial de Rzinho. E ele troca o y para y menos, né? Então, ele faz a coordenada y, né? Ele transforma a coordenada y em menos y. Ele faz isso. Essa é a função desse operador. Aí, ele quer saber o quê? Se esse operador comuta com o nosso hamiltoniano, tá? É a nossa primeira pergunta aí. E daí depois ele quer saber outras coisas também. Vamos começar com essa do hamiltoniano, que já dá um trabalhinho, né? Vamos começar fazendo essa parte de comutar com o hamiltoniano, tá? Vamos lá. Deixa eu ver. Eu tenho aqui a minha resolução aberta. Eu não sei, talvez eu devia ter feito isso antes, eu não sei. Vocês acreditam que aqui fica melhor para vocês enxergarem? Eu não sei. Eu sei que eu só mudei isso agora na letra C, mas é que essa parte é bastante continha mesmo, e aí pode ser que a gente consiga ver melhor aqui, né? Aí eu não sei, depende de vocês aí. Qualquer coisa eu também continuo escrevendo pra gente. O que vocês acham? Tá, beleza então. Vamos lá. Vamos tentar então por aqui agora. Vamos lá. Então, essa somatória aqui, ela transforma, né, o y em menos y. Beleza. Então, quando a gente aplica o nosso Rzinho no psi, a gente obtém o nosso psi de x, y, z. E aí, se a gente coloca esse operador aqui no meio, ele só vai fazer isso aqui, né, pra gente, tá? Ele só vai transformar o nosso y em menos y. É só basicamente isso que ele faz. Beleza. Aí a gente tem que verificar o comutador com o hamiltoniano. Como que a gente vai começar fazendo isso, né? Vamos lá. Aqui, o que a gente vai fazer é uma prova por aplicando mesmo os operadores no nosso cat-psi, tá? A gente vai fazer uma prova desse jeito. Então, vamos lá. Quando a gente aplica um operador aqui, um comutador nesse nosso cat-psi aqui, o que a gente vai ter? Esse comutador, ele vai abrir aqui, né, em H somatória de Y menos somatória de Y H, né? Aqui entre parênteses, tá? Aqui entre parênteses, que é só a abertura desse comutador aqui, tá bom? Aí, o que a gente vai ter?
a gente vai poder quebrar agora essa subtração aqui. Essa subtração, a gente pode quebrar ela em dois carinhas aqui, tá? Então, a gente abre essa nossa aplicação aqui em uma subtração. Aí fica a aplicação do Hamiltoniano com a somatória em y, menos a aplicação do somatório em y com o Hamiltoniano. Então, a gente tem que aplicar cada um primeiro que o outro, né? Aí, o que acontece? Aqui, vamos aplicar primeiro o somatório, né? Vamos aplicar primeiro o somatório no Cat Psi. Beleza. E daí, depois, vamos aplicar o somatório, o primeiro o Hamiltoniano e depois o Cat Psi, tá? No Cat Psi, depois o operador y, né? Aí, quando a gente aplica esse operador somatório em y, a gente tem o nosso psi, só que com o sinal trocado aqui, né? Vai ficar menos y, né? H, aqui é o operador hamiltoniano. Quando a gente aplica o operador hamiltoniano no cat psi, o que a gente tem? A gente simplesmente tem a energia, né? Do nosso cat psi. Aqui a gente fazendo aquela troca que a gente sempre faz da própria equação de Schrödinger, né? Que tem o operador hamiltoniano e a energia de psi, tá bom? Beleza. Aí o que a gente vai ter? Aqui eu vou estar passando esse E, que agora ele é o quê? Ele é nada mais, nada menos do que uma constante, né? Esse é uma constante. Então, ele não faz nada aqui, esse E. Ele não é um operador, esse E, né? Ele é só uma constante. Então, eu joguei ela para fora aqui. Ele está multiplicando aqui o nosso operador, tá? E aí, a gente tem esse carinha aqui, essa somatória em Y operando, nesse outro cat. Esse carinha que a gente manteve. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai operar aqui esse carinha, a somatória em y, no cat psi, né? A gente passou ele aqui para dentro para a gente poder operar. Aí o que vai acontecer? A gente vai ter aqui nosso Hamiltoniano de psi de menos y, menos a energia, né? O psi de menos y também. Só que a gente sabe que a gente pode fazer essa troca, né, da energia pelo operador hamiltoniano, né? Então, aqui a gente vai ter o hamiltoniano psi negativo menos o hamiltoniano psi negativo também. E isso dá zero. Então, por isso que ele comuta. Deu para entender o que a gente foi fazendo? A gente operou cada um por vez. A gente operou cada termo por vez. E depois chegou que aqui no final eles realmente chegam na mesma coisa, né? E aí, como eles chegam na mesma coisa, esse carinha aqui dá zero, tá bom? Aí eu não sei, vocês preferem assim com mouse ou eu volto a escrever aqui agora? Que a gente também vai fazer mais algumas operações iguais a essa nas próximas etapas. O que vocês acham? Ô, Pedro, acho que pela tela tá bem legal, porque tá mais amplo e dá para ir mais rapidinho. Acho que beleza. foi melhor mesmo. Legal, tá bom. Então eu vou continuar por aqui, tá? Beleza. Legal. Agora a gente acabou essa primeira pergunta aqui, né? Bacana. Aqui então ele comuta. A gente descobriu que ele comuta com o operador hamiltoniano. Agora a gente tem que mostrar que essa somatória em y anticomuta com LZ, tá? Ela anticomuta com LZ. E aí a gente tem que mostrar disso que essa aplicação do comutador, dessa somatória em y, nesse cat phi aqui, que é essa nossa expressão para as autofunções aqui, ela é o quê? Um autovetor de LZ, né? Então, a gente tem que mostrar que esse carinha aqui também é um autovetor de LZ. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer esse carinha aí. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar o que é um anticomutador, né? A gente sabe que o comutador, como a gente viu aqui em cima, né?
também no exercício A, ele é quando a gente tem esses dois operadores e essa operação de subtração aqui entre eles. O anticomutador nada mais é do que ter uma operação de mais aqui entre eles, tá bom? Então, sendo assim, a gente vai verificar se essa somatória de y anticomuta com uma LZ, tá? Para isso, a gente vai lembrar que o nosso y, quando ele se transforma em menos y, é a mesma coisa, a gente está transformando φ em menos φ em coordenadas cilíndricas. Eu acho que esse é o maior pulo do gato aqui desse exercício, tá? Que, ó, o que a gente pode fazer? Quando a gente tem o eixo lá, x, y aqui, o cara que representa o y, ele vai ser representado pelo ângulo φ. E o que representa o menos y é o ângulo menos φ, tá bom? Então, a gente tem que o LZ, como a gente descobriu em coordenadas cilíndricas, é esse operador aqui. É menos IH cortado del φ, tá bom? Em coordenadas cilíndricas. Então, a gente vai aplicar a mesma ideia de operação que a gente aplicou aqui nessa etapa aqui de cima, tá bom? Eu acho que aqui deve estar um pouquinho mais apertadinho as minhas notas aqui, gente, foi mal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai operar aqui esse anticomutador e aí a gente vai abrir ele aqui. Beleza, abrimos o LZ e a somatória em Y como um anticomutador. Aí a gente vai separar, como a gente fez lá em cima, essa nossa soma aqui, né? Que essas nossas operações podem ser separadas desse jeito. Legal. Agora a gente tem que operar cada um de uma vez, né? Então vamos lá. Primeiro operar primeiro eu vou tirar o LZ para a gente ficar com esse nosso operador Y aqui em psi. E aqui a gente vai tirar o operador somatório aqui para ficar com o LZ. Quando a gente tira aqui o nosso operador LZ, eu vou transformar ele aqui no que ele realmente é, né? No que esse operador realmente é, que é a derivada em φ. Beleza. E aqui ficou só o nosso catzinho psi sendo operado por esse operador somatório. E aqui também ficou só o psi sendo operado por LZ. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai operar esse carinha e então a gente vai transformar ele agora para as coordenadas cilíndricas. Porque se a gente notar que esse operador somatório em y vai ser somente trocar isso aqui, a gente já sabe que a gente pode trocar ele para coordenadas cilíndricas, tá? Porque ele só influencia nisso aqui para a gente, tá bom? Ele não faz nenhuma outra mudança muito mirabolante na nossa autofunção, tá? Então, aqui ele só vai transformar o φ em menos φ, né? E aí, aqui a gente vai tá derivando, né? Esse nosso operador, ele vai estar aplicando em psi. Então, aqui a gente vai ter essa nossa derivada aqui em psi, tá? Essa nossa derivada φ em psi. Beleza. Agora, quando a gente deriva aqui essa expressão del ρ, tá? Del ρ psi, quando a gente deriva esse carinha, esse sinal aqui, ó, esse sinal, ele vai cair para fora, né? Quando a gente faz essa derivada. Então, esse sinal de menos aqui vira mais, tá bom? Então, esse mais aqui é quando a gente aplica a derivada. Aqui eu estou derivando. Aqui parece que eu não derivei, né? Parece que eu não fiz nada porque o símbolo continua o mesmo, né? Mas o que eu quero falar para vocês é que desse passo aqui para esse eu derivei. Então, esse sinal de menos, ele virou mais aqui, tá? E aqui, quando a gente aplicar o nosso operador somatória nesse nosso cat, ó, que aqui ele está positivo, aqui a gente só aplicou a derivada. E como ele estava positivo aqui, não caiu nenhum sinal, né? Esse sinal aqui de menos IH cortado é só o sinal do operador normal, tá? Aqui ele já está derivado. Então, quando a gente aplica o operador somatória nesse termo derivado aqui,
ele vai ficar com o φ negativo, tá? E aí a gente percebe que eles são o mesmo carinha aqui, né? Eles são a mesma... o mesmo... vamos falar para vocês, a mesma conta, a mesma, sei lá, termo, isso, lembrei da palavra. Vão ser o mesmo termo aqui, né? Então, mais com menos aqui, vai zerar. Então, esse LZ com esse somatório em Y aí, eles comutam, tá? Eles anticomultam, tá certinho aqui o que ele quis propor aqui. Então, a gente tem que ver que eles anticomultam. Beleza, provado que eles anticomultam. Agora a gente tem que ver um pouquinho sobre... tem que ver que esse carinha aqui, o operador somatório aplicado nesse nosso cat φ aqui, ele vai ser um autovetor de LZ, né? O que significa ser um autovetor de LZ? Significa o quê? Que quando a gente aplica LZ nele, ele vai ser o quê? Ele vai ser um autovalor de LZ, né? Vezes a própria autofunção, tá? Isso que é ser um autovetor, tá? E daí ele pergunta, qual que é o correspondente autovalor, né? E depois, o que pode ser concluído sobre a degenerescência dos níveis de energia, né? Pode esse resultado ser preditado dessa equação aqui anterior, do exercício B anterior aqui? A gente pode falar que esses níveis de energia aqui, a gente já no B a gente já conseguia saber isso aqui? Não sei, vamos dar uma olhada. Vamos lá. Para a gente saber se a somatória em Y de φ é um autovetor, precisamos fazer a aplicação do operador, né? Então, para esse φ aqui do nosso exercício, a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter que o LZ aplicado nessa somatória de Y, φ de NMK, a gente pode abrir esse carinha aqui. Então, vai ser o quê? LZ somatória de Y em F de NM ρ, E de IM φ e de I KZ, tá? Então, esse aqui é aquele termo que estava no nosso exercício. Beleza. Aí, esse termo aqui, quando a gente aplica esse operador somatória, ele simplesmente trabalha com o φ, né? Como a gente viu aqui em cima. Tá? Ele simplesmente transforma o φ em menos φ. Então, quando a gente aplica esse carinha, a gente simplesmente vai estar fazendo isso aqui, ó. Vai estar mudando esse índice aqui de positivo para negativo. Tá bom? Aí, quando a gente aplica o LZ aqui nessa nossa autofunção, o que acontece? Vai cair esse menos IM aqui do nosso E de menos IMφ. Por quê? Porque, como a gente viu em coordenadas cilíndricas, o LZ nada mais é do que uma derivada em φ, né? Então, aqui tem o termo menos IH cortado, e aqui o termo o quê? Menos IM, que cai dessa derivada aqui, nessa função de φ. As outras, elas não são enxergadas, né, por essa nossa derivada, né? Elas são como constantes para a nossa derivada, tá? E quando a gente tem aqui, ó, a derivada de E, ela também vai se manter aqui, né? Então, esses carinhas saem como constantes, né, dessa nossa derivada em φ, e esse carinha é a derivada da exponencial. Aí, o menos com menos dá mais, só que I ao quadrado dá menos, então aqui a gente tem um menos H cortado. Tudo bem? Menos MH cortado. Somatória em Y de φ NMK. O porquê que eu fiz isso? Eu, vamos falar assim, desoperei esse carinha em Y aqui, ó. Essa somatória em Y. Eu desoperei ele aqui para recuperar a nossa função normal φ, né? Para recuperar aqui, ó, o nosso vetor que a gente tinha aqui.
Então, o que a gente tinha de começo? A gente tinha um operador e uma autofunção, tá? A gente viu que comuta, tudo bonitinho. Então, esse carinha é uma autofunção de LZ, né? Porque comuta. Então, quando a gente operou e fez tudo, a gente chegou aqui do outro lado em um alto valor e na mesma autofunção. Quando isso acontece, a gente pode falar que esse carinha aqui, que está entre parênteses, ele é um autovetor do nosso LZ, tá bom? Porque a gente tem o autovetor multiplicado por um alto valor depois da operação, tá bom? É a mesma coisa com o Hamiltoniano. A gente tem o operador e depois o alto valor do outro lado, né, que é a energia. Então, aqui é uma energia aqui associada à aplicação desse operador nesse alto vetor. Beleza, já confirmamos isso então. Então, a gente mostrou que ele pode ser, sim, um alto vetor. E agora, a gente precisa concluir alguma coisinha sobre a degenerescência de níveis aqui para esse estado aí, né? Então, o que eu quero falar para vocês desse nível aqui, eu fiz uma alteração aqui nas minhas notas, depois eu vou postar elas atualizadas. Eu coloquei aqui, podemos concluir que o estágio de inocência é 2, mas ele é só 2 em um caso. Eu vou colocar aqui para vocês agora as minhas notas atualizadas aqui, que eu desenvolvi um pouquinho melhor, tá bom? Aí vamos escrever aqui para vocês que ele pode ser ele tem uma degenerescência 4, na verdade, né? Que aqui eu não vou considerar só a degenerescência desse nosso LZ, eu vou estar considerando a do PZ também, tá bom? Então, vamos ver aqui sobre a degenerescência. Deixa eu voltar para cá. Opa, fecha o chat. Aí. Legal. Vamos lá. O C aqui, então, a gente fez já a primeira parte. Vamos falar um pouquinho sobre a degenerescência desses estados aí. A gente tem que a nossa autofunção ela é um φ de n, m e k, beleza? Aí, o que vai acontecer? Quando a gente tem essa autofunção de m, n, k, ela depende de 3 índices, né? Ela depende de um índice n, um índice m e um índice k, que vão ser responsáveis por atribuírem esses valores de energia, né, para a nossa autofunção, de acordo com o operador que ela é operado em cima dela, né? Aí, se a gente operar o PZ, a gente vai ter a alteração na onde? Nesse valor de K aqui, né? E se a gente operar com o LZ, a gente vai ter uma mudança nesse M aqui, tudo bem? E aí, se a gente operar com algum operador que mude o raio, aí a gente vai alterar o N, né? Que esse N vai ser um fator aí que vai estar ligado ao raio, né? Dessas nossas coordenadas cilíndricas, tá? E a gente vai ver que para valores de mesmo N, né? Para valores de mesmo N, a gente vai estar podendo alterar aqui a energia com o M e com o K, tá? Então, quando a gente tiver o K diferente de zero e o M diferente de zero, essa nossa degenerescência aqui, Gn, vai ser igual a 4. Por quê? Esse nosso M aqui, ele vai gerar qual alto valor para a gente? Ele vai gerar o menos M H cortado, que é o alto valor que a gente acabou de ver ali, né? Então, esse M ele vai gerar o alto valor para a gente. Menos ou mais M H cortado.
tá? Esse Kzinho aqui, ele vai gerar para a gente, aqui, o mais ou menos KH cortado, tá bom? Então, como ele vai estar gerando esses alto-valores aqui para a gente tem uma degenerescência de 4 aqui no nosso nível de energia para um estado N, né, da nossa partícula. Então, para um mesmo N, quando a gente tem o K e o M diferente de zero, a gente tem uma degenerescência 4 aí desse estado. Quando a gente tem esse K diferente de zero e o M igual a zero, ou o K igual a zero e o M diferente de zero, aí a gente só vai ter esse carinha aqui. A gente, como é que é? Porque o K também é negativo. Ah, então, o K, a gente precisa... deixa eu mostrar aqui. Acho que vai ser melhor eu mostrando aqui. Esse nosso LZ, aplicado nesse vetor aqui, ele vai gerar o menos H cortado, né? Quando a gente aplicar o LZ na função sozinha, né? Quando a gente, sem esse operador aqui, o que a gente vai obter aqui? A gente vai obter o M positivo, né? O M positivo MH cortado como alto valor. Agora, imagina que a gente estivesse operando o P de Z, né? Se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Se a gente estivesse fazendo P de Z, tá? Operando aqui no nosso catzinho Φ de M, NK, né? Esse carinha aqui, aí ele vai dar pra gente um positivo aqui, K, H cortado. Aqui o nosso autovetor. M, K. Tudo bem? Porque esse carinha aqui, ele vai ser a mesma derivada que gerou esse outro aqui, ó. O P de Z, ele vai fazer esse K cair. Tá? Ele vai fazer esse Kzinho aqui cair. Aí depende do sinal do nosso Z, né? Se a gente tiver um operador aqui que transforma esse Z em um Z negativo, a gente pode ter um valor o quê para cá? Um valor negativo para cá também, né? Quando a gente fizer essa derivada para um Z que está negativo, aí a gente vai ter esse valor aqui de menos K. Opa, aí você não está vendo, né? A gente vai ter um valor de menos KH cortado Φ de MK. Aqui. Tá bom? Então, o K tem... Eu acho que é isso, né? Não sei se eu respondi. Deixa eu ver. Para de tremer tela. Tá. Porque o K também é negativo. Isso. O K, então, é por isso. O K, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, depende dessa nossa derivada, desse termo que é exponencial. Como a gente viu aqui. O Φ, cadê onde que a gente tem ele aqui? Aqui, ele tem essa carinha aqui, né, de exponencial. Aí, quando derivar, ou ele pode ser negativo, ou ele pode ser positivo, né? Significaria, sei lá, não é isso, tá? Mas, por exemplo, spin para baixo e spin para cima, né? Então, o spin para cima seria positivo e spin para baixo negativo, né? Nessa coordenada Z, né? Não é isso, mas é só para ter sei lá, uma intuição, tá bom? Beleza. Então, aí, beleza. Aí, eu queria falar aqui para vocês também que, por exemplo, quando a gente tem um K diferente de zero e um M igual a zero, a gente vai ter uma degenerescência 2. Então, peraí, deixa eu mudar aqui a cor que eu rabisquei ali embaixo, né? Então, quando o K for igual a zero e o M diferente de zero, ou o K diferente de zero e o M igual a zero, aí a gente vai ter uma degenerescência igual a 2. Tá? Uma degenerescência, um nível de degenerescência igual a 2. Porque aí o único carinha que pode estar trocando de valor,
ou é o K ou é o M, né? Então a gente não vai estar tendo, a gente vai estar tendo só duas possibilidades de alteração dessa energia aí, né? Com o mesmo N, relacionado ao mesmo M, tá bom? E aqui, se a gente tiver o K igual a zero e o M igual a zero, aí a gente tem um estado com, degenerescência aqui igual a 1. Porque aí só o N que vai estar. A gente só vai ter um valor para essa energia aí, que vai ser relacionado só ao N, né? Porque o K e o M não vão estar importando aí. Então, a gente não vai ter outros estados aí com a mesma energia, tá? Então, se o K e o M forem zero, a degenerescência é 1, tá bom? Então, eu acho que é basicamente isso, tá? Bom, basicamente não, né? Exercício comprido, isso é louco. Mas eu acho que a gente cobriu todos os itens dele aí, tá? Agora tem o exercício 2, né? O exercício 2, que aí ele é bem interessante, tá? De estar fazendo. Tem uma seção no capítulo do livro que é só sobre ele. Eu acho que mas já estouramos aí em meia hora aí o nosso tempo, né? Era de 1 hora, então eu vou parar de gravar por aqui. Mas eu queria comentar com vocês, eu acho que antes de encerrar a gravação, que aqui o livro do Zethily, né? Eu estudei bastante coisa pelo livro do Zethily, tá? O professor sabe que eu uso esse livro e tal. Ele é um livro muito bom, eu gosto bastante dele. Ele é um pouco mais exato do que o Cohen. Não, desculpa, não exato de certo. O Cohen ele é ótimo para teoria, né? Ele é, acho que, o mais completo para teoria. Mas os exercícios do Zethily, eles são mais diretos. Não é que nem o Cohen, que ele dá aqui um exercício, ele pede para você fazer todo um looping, né? Desenvolvimento, derivar um monte de coisa para você chegar numa respostinha que você está querendo aqui, que é meio. Você olha para o exercício e fala, puta, é isso, sabe? Ele tem uns exercícios mais práticos, eu acho. E ele também tem uns problemas resolvidos também, são bem legais. Aí ele tem essa parte aqui, ó, que é esse capítulo 6, que é de problemas tridimensionais. Aí, aqui, ó, ele tem o átomo de hidrogênio, que a gente viu, acho que na última não, né? Na última vocês começaram a ver um assunto novo, né? Eu não vi ainda. Mas na aula de segunda-feira, o professor falou sobre o átomo de hidrogênio, né? O professor também colocou o átomo de hidrogênio com uma constante U, né? Que representa a equação. Então, aqui, ó, esse capítulo aqui, The Hydrogen Atom, aqui, ele fala bastante sobre isso que o professor falou, é bem legal. E aqui, essa última sessão aqui do capítulo 6, olha o que é aqui. Effect of Magnetic Field on Central Potentials. Então, é exatamente o que o exercício do Cohen está querendo falar para a gente, né? Ó, Three-dimensional Harmonic Oscillator and Uniform Magnetic Field, tá? Então, só que aqui ele vai falar de um oscilador harmônico. No Zethily, ele fala sobre o átomo de hidrogênio também, ou de uma partícula num potencial, num campo magnético, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada nesse capítulo aqui do Zethily, para fazer o exercício, eu acho bem legal, tá? Depois eu posso tentar compartilhar o livro aí, né? Que eu tenho ele aqui em PDF. Mas esse capítulo aqui, ele dá uma base para conseguir resolver esse exercício 2 aqui do Cohen. E a principal coisa que a gente vai ter que saber para poder desenvolver esse exercício é que o momento P da partícula, quando a gente coloca ela em um campo magnético, ela vai ter uma alteração. Ele vai virar o momento menos a carga Q sobre C, que é a velocidade da luz, e esse A é um potencial vetor. Vocês vão ver ali que ele fala de um potencial vetor aqui nesse exercício do Cohen, né? Esse potencial vetor aqui. Aí vocês têm que colocar esse potencial vetor bem aqui, que é onde que é o que acontece numa partícula, né? Isso aqui é chamado de acoplamento
mínimo, acoplamento mínimo é chamado isso, tá? É uma parte, assim, é um pulo do gato, tá? É uma sacada que tem que ter aqui. Eu só descobri lendo esse capítulo aqui do Zethyle, porque quando eu comecei a fazer esse exercício, eu falei, tá, mas aonde que eu coloco essas paradas aqui que ele tá falando, tá ligado? Aí eu fiquei, tipo, meio perdido, aí eu fui lá, vi lá no Zethyle, e aqui tinha, e ele falou para mim, ó, coloca o potencial escrito dessa maneira aqui, tá ligado? Quando a gente tem uma carga num campo magnético, tá? Então, o nosso hamiltoniano, ele vai mudar um pouquinho para isso aqui, tá? Então, tentem fazer esse exercício aí do Cohen, tá? Ele tem bastante a ver com as matérias que a gente vai estudar agora, depois dessa matéria de... qual que é a matéria agora mesmo? Esqueci o... Espalhamento, caramba, lembrei da palavra. Depois dessa matéria de espalhamento, aí vai começar também a ver um pouquinho sobre mudanças para quebrar a degenerescência de estados, né? Então, esse exercício ele fala um pouco já disso, sobre mudar a degenerescência, quebrar a degenerescência de alguns estados aqui do Hamiltoniano, tá? Então, é um exercício bem legal e ele é bem mais curtinho. Deu aqui uma folha e pouquinho para mim, para eu fazer. Então, daí semana que vem a gente pode resolver ele e tentar resolver mais um. Demorou? Eu acho que é isso, moçada. Foi mal aí a gambiarra, eu acho que por aqui talvez tenha sido melhor. Tem algumas partes que eu quero mostrar, assim, com a caneta, sabe? Aí eu fico, tipo, com o mouse, assim, eu não sei se se funciona, né? Deixa eu parar de gravar aqui.